Falar que vamos cortar o bolo, né? O instituto inteiro. Hoje nós não tivemos um ambiente preparado pela música, mas eu sinto a energia do ambiente hoje bastante amena, tranquila. Temos todas as condições de iniciar os nossos trabalhos. Isso tem muito a ver com o momento, né? O fato de estarmos chegando no final do ano, parece que as pessoas vão até meio que inconscientemente ficando mais fraternas. Tudo bem? Isso acaba se reproduzindo no ambiente, né? No espaço que a gente vai. Porque o que é o ambiente? O que é o espaço? Que energias são essas? É tudo aquilo que está constelando a gente. Todas as informações, tudo aquilo que está carregado de importância, todos os nossos conteúdos emocionais, tudo aquilo, todos os remanescentes da nossa luta diária, das nossas preocupações, né? Dos nossos medos, as nossas inseguranças, onde quer que a gente vá, isso nos acompanha. É a somatória do que eu trago, do que o outro traz, do que aquele traz, do que aquela traz, é o que configura o espaço energético de um ambiente. Então, quando nós adentramos numa casa como essa, que tem esse objetivo de fazer com que as pessoas possam sair daqui melhores do que chegaram, é importantíssimo permanecermos o máximo possível em silêncio, fazer uma inflexão através de buscas por respostas dentro de si mesmo. Porque tudo aquilo que a gente busca, gente, um dia vocês vão compreender isso. A gente só vai encontrar em nós mesmos. A gente pode encontrar uma referência externa, um discurso, um livro sagrado, uma palestra boa, um vídeo que você assistiu, uma conversa que você teve, mas quem vai consolidar isso dentro de você de uma forma transformadora é você mesmo. Tanto é que todas as vezes que Jesus curava alguém e as pessoas iam agradecer, ele dizia: não, a tua fé te curou. Vai e não peques mais. Então o papel cura, o que é cura, gente? Cura é mudança. Só existe uma forma de curar-se. É empreender mudanças dentro de si. Se você continuar olhando para um problema ou para a experiência que você está tendo da mesma forma que sempre olhou, e você é impactado por ela, você vai continuar sendo impactado por ela sempre. O que muda? Muda é a maneira, a sua perspectiva, a maneira como você olha para essa experiência. Por isso é um absurdo dizer que eu fiz um tratamento lá, eles resolveram o meu problema, eles arrancaram o problema com a mão. Isso não existe. Porque a experiência, ninguém tem o poder de mudar, de arrancar nada. Você precisa dela. Faz parte do seu processo de desenvolvimento passar pelo que você está passando. Ninguém pode extrair isso. O que vai mudar não é a experiência que você está tendo. O que vai mudar é a forma como você olha para ela. A forma como você encara aquilo. E se ela, hoje, você encara de uma forma problemática, é porque você é problemático. Porque você tem fragilidades. Porque você tem dificuldade de passar por determinada experiência, seja ela qual for, financeira, amorosa, de solidão, disso, daquilo. Você está diante de uma experiência necessária e adequada para você. Só que essa experiência não necessariamente deve ser um problema. Porque o que é um problema para mim pode não ser um problema para o Fábio. O que eu estou problematizando, talvez ele nunca problematize.
Então, onde está o problema? Está em mim. Não está na informação externa em si, no que aconteceu. Há pessoas que têm dificuldade de lidar com perdas. Ela tem uma estrutura emocional que não suporta passar pela experiência da perdas. Há pessoas que não. Então, a perda é a experiência. Mas quem transforma aquilo num problema é aquele que nós chamamos de sujeito, do observador. Aquele que está testemunhando essa experiência. Então não tem problema com isso, ou com aquilo outro. O problema está em você. Entender isso é um grande passo que a gente dá na nossa evolução. Quando você percebe, quando Jesus dizia, os teus olhos são o espelho da tua alma. Se os seus olhos forem bons, você viverá em luz. Se eles forem ruins, você viverá nas trevas. Eu falo isso até a psicologia explica, eles chamam isso de fenomenologia. Edmund Husserl, Heidegger e tantos outros filósofos exploraram esse tema. Se duas pessoas olham para uma flor amarela na campina, uma pode ficar feliz de ter aquilo, achar bonito, outra pode ficar triste. A flor é a mesma. O que mudou? É o observador. Um observador entra em ressonância, entra em conexão com a memória afetiva dele, com coisas do passado, com experiências. Pode mandar. Não, é que eu me empolguei aqui com o assunto. E aquilo deixou ele feliz, lembrou de um ramalhete de flores que ele recebeu de uma pessoa amada, que foi importante para ele. E o outro não, pode ter sido as flores amarelas do defunto, de um parente que ela perdeu, de uma pessoa que ela amava muito, e criou essa conexão. Então não é o que está fora, é o que está dentro da gente que importa. A maneira como a gente vai olhar para isso. Tá certo? Célia, pode pedir para eles entrarem? Já. Você também. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Chegaram bem na hora, a gente já estava passando a sacolinha aqui. Me empolguei. Então vamos fazer a oração do Pai Nosso, para assim darmos início de fato a mais esse encontro. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Tem algum recado? Boa noite. Recado: sábado teremos o bazar, convidando a todos. A gente também precisa de bastante ajuda. A gente começa a montar ele a partir das 6 horas, na sexta, e aos sábados, das 10 às 15 horas. Deixa eu ver. Quem puder vir colaborar, seria de 10. Bom, hoje eu vou falar rapidinho, porque a gente está comemorando aqui 7 anos da casa, né? Quero que o Paulo fale um pouquinho. Fala, Paulo, já que você gosta de falar. Vou passar a bola para ele. Mas o que eu vou dizer da casa? A casa é isso que eu estava dizendo. O espaço não é um espaço religioso. Nós não temos essa presunção de querer resolver problema de ninguém, como eu estava dizendo. Nosso processo aqui é expandir a consciência.
é trazer entendimento, trazer novas perspectivas, que as pessoas possam compreender que a mudança depende dela mesma, querer sair da condição em que ela se encontra depende muito dela. Nosso papel aqui é muito pequeno, é um papel de, sei lá, de apresentar alternativas, de apresentar uma nova visão. Mas se ela não acreditar, se ela não aceitar, se não fizer sentido para ela, não vai acontecer nada. Se ela insiste em procurar algum processo mágico, de alguém que possa tirar com a mão, de alguém que possa fazer algum trabalho, alguma coisa, sei lá, que possa... Não é esse o lugar. Aqui a gente não faz isso. Aqui a gente trabalha realmente em parceria com o assistido. Nós temos essa cumplicidade com todos aqui que aqui chegam. Eles serão sempre muito bem recebidos de uma forma fraterna, porque esse é o ambiente fraterno, esse é o ambiente de caridade. Nós temos na casa aqui, esse instituto começou, né, num curso que eu estava dando na minha casa, coisa de 7, 8 anos atrás. Muitos aqui eram meus alunos. E a gente viu que a turma estava crescendo, que o interesse por buscar o conhecimento estava sendo cada vez maior. Então, a gente resolveu procurar um espaço para isso. E uma das pessoas que frequentavam a minha casa, que está aqui com a gente até hoje, né, ela indicou esse espaço, esse lugar, e parece que estava esperando a gente, numa condição que a gente não entende, mas extremamente favorável. A gente se mudou para cá, isso já tem 7 anos. Então, a casa hoje ela tem as palestras, tem os passes, tem tratamentos espirituais que acontecem lá em cima, tem o trabalho social, né? Tem pessoas, nós fazemos entrega de marmitas para moradores de ruas, tem uma equipe que cuida disso. Nós temos também, entregamos cestas básicas para algumas famílias carentes. E temos cursos na casa, né? Agora a gente está encerrando, amanhã encerram os cursos, né? Uhum. A gente retorna depois do carnaval com os cursos de novo. Porque até o carnaval não acontece nada nesse país. Entende? As pessoas só vão pensar em buscar algo de teor mais elevado depois que passa essa efervescência de início de ano, de festa, de farra, né? De fazer essa coisa, o lado apolíneo, ele só surge de, né, final de fevereiro, início de março, né? Até esse período a gente está sob a influência de Baco, outro deus, que é muito interessante, viu, gente? A gente compreender isso sem preconceito. Interessante a gente entender um pouco da mitologia grega, porque ela reproduz, né, essa questão da psicologia humana. Bom, vamos cantar os parabéns. Mas cadê a velhinha? Tem que acender. Alguém tem isqueiro? Ah, tem, trouxe fósforo. Gente, bolo da Beth. Maravilhoso. Parabéns.
ser servido lá na lanchonete, tá? Aí depois que vocês forem no espaço, que estiver aguardando lá na recepção, é só pegar lá o bolo com refrigerante. Ah, também o último recado. A Rita vai abrir hoje, não, né? Ela do... Paulo. Era só para ver, só. Era só para ver, abrir o bolo. Tá, gente, a gente vai abrir a última rifa do ano, que é uma cesta de Natal, tá? Tá bem legal, é. Então vamos lá para o tema de hoje, que está no livro de Lucas, no capítulo 12, versículo 49 a 53. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Eu vim trazer fogo à terra. E o que eu quero, senão que ele se acenda. Eu, pois, tenho que ser batizado num batismo, e quão grande não é a minha angústia, até que ele se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer paz à terra. Não, os digo eu, mas separação, porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididas o pai contra o filho e o filho contra o seu pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, e a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Lucas. Um dos evangelistas. Não vim trazer a paz, vim trazer a separação, vim trazer a espada. De hoje em diante, o filho vai se voltar contra o pai, a filha contra a mãe. Os inimigos do homem serão aqueles da sua própria casa. Que moral estranha, né, gente? Se a gente não entendesse, não entendeu o que ele quis dizer, se a gente não investigar, se a gente não contextualizar, fica de fato parecendo uma moral estranha. De alguém violento, onde já se viu, vim colocar fogo na terra, que mais eu posso querer que não seja ver ela sendo consumida em chamas? Palavras que estão em Lucas, encontramos em Mateus, encontramos várias referências a essas palavras nos outros livros também. Mas o que ele quis dizer com isso? Vamos contextualizar. Em que ambiente que surge Jesus? Ele surge numa época em que o pensamento dominante era o pensamento mosaico. Moisés criou as tradições, Moisés criou as leis, Moisés disse o que podia e o que não podia. Se vocês pegarem um livro do Deuteronômio, vocês vão se espantar com as coisas que vocês vão encontrar lá, porque tem uma série de exigências, de absurdos, até por que vocês acham que até hoje os judeus ortodoxos não fazem a barba e tem o jeito certo de cortar uma carne, tem os alimentos específicos, tem que ter selo especial para comer determinada coisa, tem que passar, né, pelo rabinato, tem que ter aprovação deles, porque eles seguem à risca aquela tradição. Então ele encontrou que famílias? Que ele encontrou naquele tempo? A família tradicional da época era uma família patriarcal. O poder estava com o pai. O pai era o poder. O pai era a força. O pai impunha a vontade dele para a esposa, para os filhos. O pai estava preso à tradição. Aquilo que foi passado de forma atávica de pai para filho desde os tempos de Moisés. Então ele exigia isso, exigia aquilo, todos tinham que pensar da mesma forma. O poder estava com ele. Não é isso? Então aquela célula familiar era igual àquela outra, igual àquela outra, igual àquela outra. Todos pensavam da mesma forma. Todos eram obrigados, constrangidos a acreditar nas mesmas coisas, seguir os mesmos rituais, enfim, eram obrigados a seguir aquela cartilha mosaica. Muito bem. É nesse contexto que surge Jesus. Ele diz, eu não vim trazer a paz. Isso não é paz, isso não é viver em paz. A paz de um poder imposto, né, pelo patriarcado, pelo pai,
pai, pela tradição. Se a moral de vocês não for superior à moral dos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino de Deus, ele dizia. Que ele questionava aquelas tradições, aquela coisa de que você não pode fazer nada no sábado, que o sábado, isso é ridículo. Ele não via por que essas coisas eram colocadas e obedecidas cegamente por todos. Então ele trouxe isso, ele trouxe um outro discurso. E quando você traz um outro discurso, quando você traz uma outra doutrina, você começa a oferecer novas perspectivas. Então, aqueles opressores que têm o poder, e não vão abrir mão do poder, né? Se vocês pegarem o livro Microfísica do Poder, do nosso... esqueci o nome dele agora. Ele fala justamente isso, que o poder é a coisa que mais assanha as pessoas. Você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Então, a microfísica do poder está presente na sociedade. Não importa se você é dono de uma empresa, não importa se você é porteiro de um prédio. Você tem o seu poder ali, você não vai abrir mão daquilo. Você vai exercer esse poder, você vai oprimir de alguma forma o outro. Foucault, microfísica do poder. Foucault ele dizia isso. Então as pessoas, para o homem da época, para o pai de família que tinha poder e que ele controlava o pensamento dos filhos, da esposa, ele se impunha pela força, pela tradição, por aquilo, a partir de Jesus isso começou a ser um problema. Porque os oprimidos, os mais fracos, os escravos, as mulheres, os mais jovens, eles começaram a encontrar em Jesus uma outra forma de pensar. E o que isso criou? Criou um ambiente dentro da casa de inimigos, de pessoas que não aceitavam mais pensar daquela forma, acreditar naquilo, acreditar na violência, na truculência, na beligerância. Não, elas queriam acreditar na coisa fraternal trazida por Jesus, na coisa pacífica, no perdão, no amor, porque eles desconheciam o amor. O amor, a lei do amor, quem trouxe ao mundo foi Jesus. Então isso provocou uma cisão na família tradicional da época. E isso acontece até hoje. A gente percebe brigas em família, famílias que não se entendem, o ambiente é horrível, é tóxico. Por quê? Porque cada um pensa de um jeito. Né? Para vocês terem uma ideia, eu vou até exemplificar trazendo um case meu. Eu tenho um irmão que é um dos que eu mais me dei bem. E tem uns 3 ou 4 anos que ele sequer vai na minha casa. Sem motivo nenhum, nós nunca brigamos. Porque ele simplesmente se converteu a uma religião, né, evangélica, que demoniza esse tipo de pensamento que a gente traz aqui. Essa coisa. Então, ele se afasta. E nem os filhos dele vão na minha casa. A gente se fala ao telefone, eu sempre ligo para ele liga para mim, mas eu vou na sua casa. Tá bom, vou esperar, não tem nada. Então, isso acabou criando o quê? Uma cisão. Uma família que ficou, né? Isso que Jesus quis dizer. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, a separação. Porque todas as vezes que você pensar de uma forma amorosa e pacífica, você vai criar problema. Porque o mundo não é amoroso e pacífico. As pessoas ainda estão cheias de ódio. A gente vê isso presente, e muito presente hoje em dia. Até na política. E não pense que é só a direita que tem discurso de ódio, não. A esquerda tem. Do mesmo jeito. A gente vê esse discurso presente em todo o meio social. Isso reproduz o quê? Reproduz as pessoas que estão carregadas de ódio. As pessoas que não entendem o mal que isso faz a elas. Elas não entendem que essa maneira odiosa, raivosa, colérica, ela é resultado do quê? De uma programação que ela traz equivocada, de crenças, de valores,
de tradições e de coisas que estão arraigadas nesse programa emocional dela. Que isso precisa ser refeito. Então, a gente está aqui para nos autoconhecermos, para nos autodescobrirmos, para mudar esse programa, para conseguirmos olhar para o mundo de uma forma menos problemática. Porque o problema, vejam só, acreditem nisso, vocês vão passar a vida inteira enfrentando um único problema. Vocês mesmos. Não existe outro. Se alguém disser que existe outro, não existe. Você é o único problema que você vai passar a vida inteira enfrentando. E se você tiver consciência disso, já é um grande avanço. Porque a maioria das pessoas ainda se vitimizam, se acham injustiçadas, se acham, enfim, infelizes e sem oportunidades. Não. Não importa o que acontece, Sartre dizendo, não importa o que acontece com você. Não importa o que te fizeram. Importa o que você faz com aquilo que fizeram com você. Importa de que forma você está olhando para a experiência que você está tendo. Porque a experiência que incide sobre cada um de nós é a mais necessária. Ela atende às nossas demandas. Nós passamos por questões, por dificuldades que foram pensadas e ajustadas para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Se nós somos afetados pela experiência, é porque existem em nós ainda fragilidades, vulnerabilidades, existem valores que precisam ser mudados, convicções de fraqueza, convicções de pobreza, convicções disso, convicções daquilo, culpa, remorso, todo esse lixo emocional está aqui dentro. Isso não serve para o nosso bem maior. Então, a dinâmica do universo trabalha para extrair isso. De que forma que ela trabalha? De uma forma inteligente, criando situações na sua vida que visam justamente olhar para a tua própria sombra, enfrentar suas limitações, transmutar isso. Ninguém veio aqui para ser punido, para ser castigado, porque Deus é justo, bom, misericordioso, perfeito. Senão não seria Deus. Senão a gente estaria ferrado. A gente estaria na mão do diabo. E não é isso. Porque Deus está por trás de tudo aquilo que acontece. Nós falamos de Jó, né? Exemplo de Jó. O diabo fez a coisa, sabe, misérias na vida de Jó. Fez. Ele tirou todos os bens, as propriedades, os filhos morreram, perdeu a esposa, os amigos ridicularizaram ele, fez um monte de coisa. Isso foi o que o diabo fez. Mas se vocês pegarem a história, para quem o diabo pediu permissão para fazer isso? Para Deus. Então, se Deus permitiu que isso acontecesse, o grande vilão da história não é o diabo. Ele é só um instrumento. O grande vilão da história é o próprio Deus. Porque a gente entende isso como uma vilanice, como algo ruim. E não. Tanto é que ele teve em dobro tudo aquilo que ele perdeu, viveu mais não sei quantos anos, teve mais não sei quantos filhos, recuperou tudo, foi muito feliz. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é que Jó precisava passar por provações voltadas para o desenvolvimento da consciência dele, das virtudes dele, para que ele ganhasse resiliência, para que ele ficasse com aquele couro duro, porque o universo tem planos maiores para a gente o tempo todo. E é por isso que a gente é testado. Como é que vão te colocar numa situação que a intendência é muito maior do que a que você tem hoje, se você não está preparado, se você não tem resiliência, se você não tem estrutura? Quem vai te estruturar para isso? Se você ficar sempre se fragilizando, se vitimizando, culpando a Deus, culpando a tudo, não. Não existe culpados por nada. Existe um processo de desenvolvimento, de crescimento, porque essa é a dinâmica do universo. O universo trabalha para nos melhorar a cada dia, não importa o que você está passando, importa de que forma você está olhando para essa experiência. É isso que está em jogo. É sobre isso que nós temos que nos debruçar sempre, sobre aquilo, sobre a maneira como nós olhamos,
para a experiência, para as provas, para as dificuldades, para os obstáculos que a vida nos impõe, para as pessoas que nós somos constrangidos a conviver. Esse mala na minha vida, o que eu faço para me livrar disso? Não, você precisa dele. Porque ele está acionando o pior do teu ser. Você precisa dela. Porque ela está extraindo os seus instintos mais primitivos, que você nega, que você esconde, que você empurra para debaixo do tapete. Você precisa daquele emprego, daquele chefe chato, daquele ambiente, daquela experiência, porque ali você está se confrontando com as suas fragilidades, com as suas dificuldades, com os limites que você se impôs. Tá certo, gente?